Alô, galera do segundo ano, aqui é o professor William Campos. Estamos juntos de novo, agora para ver Estado Novo. Era Vargas, 37 a 45. Muito bom. Eu queria primeiro contextualizar. A Era Vargas, ela tem várias fases. A primeira fase é a chegada de Vargas ao poder. Ele vai chegar após a crise de 29, com a Revolução de 30. O primeiro governo Vargas é o chamado governo provisório, de 1930 a 1934. O segundo governo é o governo constitucional, de 1934 a 1937. Mas o destaque, o momento mais famoso, mais badalado, é o da aula de hoje, é o Estado Novo, de 37 até 45. Em 30, Vargas perde a eleição, mas vira presidente, graças ao apoio dos militares. É um golpe em 30. Tira o Washington Luiz e, ao invés de dar o poder a quem ganhou, Júlio Prestes, dá o poder ao Vargas. Então é o primeiro governo provisório, 30 a 34. Em 34, vai haver uma constituinte, que vai gerar uma Constituição. E os deputados constituintes decidem que todo presidente vai ser eleito pelo voto universal, secreto e direto do povo brasileiro, exceto o primeiro. Quem era o primeiro? O Vargas. Então, em 34, Vargas se legaliza no poder. É o chamado governo constitucional, de 34 a 37, dentro da lei. Esse 34 a 37, você não pode chamar Vargas de ditador. Pois é, porque a ditadura começa agora, em 37, no dia 10 de novembro de 1937. Antes disso, o mundo estava à beira de um ataque de nervos. Hitler chega ao poder na Alemanha em 33. Mussolini já está no poder desde 1922. Stalin está na União Soviética desde 1928. Então o mundo estava muito radicalizado. As ideologias estrangeiras causavam medo, vamos ser sinceros. E o Vargas se aproveita disso. Quem não é comunista, mas não quer ser fascista, apoia o Vargas. Quem não é fascista, mas não quer ser chamado de comunista, apoia o Vargas. Aliás, cuidado com Vargas. Vargas não é para você amar, não é para você odiar. Vargas é para você usar, aprender, estudar e acertar sempre, porque ele é muito presente. Eu diria que é a aula mais importante de história do Brasil é a Era Vargas. Então hoje nós estamos aqui contextualizando, dialogando e priorizando o Estado Novo. O Estado Novo começa no dia 10 de novembro de 1937. Nesse dia, ou na verdade, nessa noite, vai acontecer uma coisa incrível. Eu vou chamar o Vargas para falar o que aconteceu no dia 10 de novembro de 37. Tá preparado? Nesse dia 10 de novembro, o Vargas fez um discurso à nação. Brasileiros, estou cansado. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Quero voltar a São Borja. Quero ver meus netos crescerem. Quero descansar em paz. Mudei o Brasil. Tirei do domínio daqueles
que achavam que a nossa economia devia ser apenas o café. Permitir que você, mulher, tivesse direito a voto. Criei a Constituição mais democrática da nossa história. Em 34, com ensino público gratuito, com leis trabalhistas, muita coisa mudou. Fiz um estado de compromisso que modernizou a área urbana, sem mexer na área rural. Meu amigo fazendeiro, minha amiga fazendeira. Então eu dei minha contribuição. Ajudei o Brasil a crescer. Chegou a minha hora de descansar. Bom, gente, quando o Vargas parou de falar, a imagem está escura mesmo, porque o Vargas não quer aparecer para vocês. Mas quando o Vargas parou de falar, a população ficou achando que aconteceu alguma coisa, era rádio. E aí ele volta. Mas eu não posso ser egoísta. Eu não posso pensar em mim apenas num momento em que o mundo caminha para o caos, para a desordem, para a baderna. Eu não posso abandonar meu povo nem meu país. Então, apesar de ser contra meus princípios mais democráticos, contra os meus desejos mais íntimos, eu, Getúlio Dornelles Vargas, suspendo as eleições. Decreto o Estado Novo. Em nome de Deus, do povo e da paz. Vamos ter um Brasil para os brasileiros, sem comunismo, sem ideologias estrangeiras, sem violência, sem medo. Cara, eu vou ligar a luz. Tchau, Vargas, pode ir embora. Vocês ouviram o show do Vargas? Ele deu um golpe sem dar um tiro. É sério, o povo foi para as ruas comemorar que o Vargas queria ficar. Por quê? Porque tinha tido o plano COI, ameaça de golpe comunista, mentirosa, fake news. O plano COI foi a primeira grande fake news. E aí o que vai acontecer, meus amigos? O que vai acontecer, meus alunos? Segundo ano campeão, aula exclusiva com Vargas para você aqui no Miguel Couto. O que vai acontecer? O medo do povo em relação ao comunismo e fascismo vai ajudar o Vargas a decretar o Estado Novo e criar uma ditadura. Ok? Então esse é o primeiro grande item. O golpe do dia 10 de novembro de 1937, que foi esse discurso. Só com o gogó o Vargas deu um golpe. Ele vai implantar uma ditadura terrível. O Estado Novo é uma ditadura. Eu diria que é a nossa maior ditadura, maior que a militar. Sem partido, sem parlamento, sem eleições. Vamos estudar isso melhor? Constituição de 1937. No dia seguinte a esse discurso, que você ouviu com o Vargas aqui na sua aula, no dia seguinte, o Brasil passou a ter uma nova Constituição. A Constituição de 1937. Uma Constituição otorgada, imposta, sabe, sem partido, sem eleição, sem parlamento, com pena de morte. O poder total era do presidente. Então agora o Vargas, ele aprendeu. Em 30 ele tomou o poder, só teve Constituição em 34. Agora em 37, ele dá o golpe no dia 10 de novembro, se aproveita do medo do comunismo, e já no dia seguinte ele publica a Constituição de 37. Qual é a marca da Constituição de 37? Sem parlamento, sem partido, sem eleição, com pena de morte. Vargas pode tudo. Ok? Então você viu o golpe dia 10 de novembro, pelo rádio. Você já conheceu a Constituição de 37, ou seja, é o único presidente que tem duas constituições, 34, democrática, e 37, muito autoritária. Muito autoritária. Vamos de novo? Outorgada, pena de morte, sem partido, sem parlamento, sem eleição. Ok? Também nessa época, Vargas vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é a censura na era Vargas. O DIP vai botar para quebrar.
Não se pode falar mal do presidente. Você hoje fica falando mal do presidente. Ai, 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 ai. Democracia. Naquela época, se você falasse mal ou eu, no dia seguinte, a polícia política estava na nossa casa. Monteiro Lobato foi preso nessa época. Jorge Amado, muita gente boa. Era osso. É nessa época que Olga Benário, mulher de Prestes, grávida, é entregue aos nazistas. Então, o Estado Novo é uma ditadura política. E o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, é um símbolo disso. Então, é marcada pela repressão total. Não se pode falar mal do presidente. Foto dele em todos os lugares, a imagem do líder. Muita gente gostava do Vargas, isso é um fato. A gente vai ver por quê daqui a pouco. Porque não sabia da repressão. Havia uma censura nos meios de comunicação. Então, primeira marca, o golpe de 10 de novembro de 37. Segunda marca, a implantação de uma Constituição autoritária, em 1937. E a terceira marca, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e a repressão total. Outra coisa que você não conhece muito dessa época é o Putsch integralista. O Vargas não era integralista. Você não pode chamar Vargas de fascista, nem de comunista. O Vargas é populista. É o líder que se relaciona com as massas acima das instituições. Então, o presidente Vargas ele se aproveita da crise mundial, do medo do comunismo, do autoritarismo e vira uma alternativa. Como se ele estivesse protegendo o Brasil. Ok? Os integralistas não aceitaram isso. Eles achavam que Getúlio tinha que mantê-los politicamente. Só que, como eu disse, o Vargas proibiu todos os partidos. Todos os partidos. Todos os partidos. Inclusive o integralista. Eles não acreditaram no Vargas e resolveram se rebelar. Em janeiro de 38, fizeram o Putsch integralista. Eles tentaram derrubar o Getúlio. Como os paulistas em 32, como a Intentona em 35, agora em 38. Eles vão tentar derrubar o Vargas. Sabe o que vai acontecer? O Vargas vai conseguir dar a volta por cima, vai derrotar os integralistas e vai expulsar o Plínio Salgado do Brasil. Então os partidos foram proibidos. Vamos lá? Sem eleição, sem partido, sem parlamento. É uma ditadura. Então na política é isso. Mas na economia, o Vargas fez muitas coisas. Diversificou a agricultura, criou organismos de investimento como o café, Instituto Brasileiro do Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, vai criar empresas como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Nacional de Álcalis, a Fábrica Nacional de Motores. Por quê? Porque o Vargas vai substituir importações. Ele vai usar a Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Sim, vai haver um quem dá mais. A Alemanha vai querer se aproximar, os Estados Unidos vão querer se aproximar. Na verdade, o Vargas é ele. Tinha gente do governo dele que apoiava o nazismo. E tinha gente do governo dele que apoiava os Estados Unidos. Filinto Miller, por exemplo, Francisco Campos apoiavam o Eixo. Chamava-se Eixo naquela época. Enquanto Oswaldo Aranha apoiava os aliados. Então o Vargas ele vai jogar com a conjuntura mundial. Sim. E os Estados Unidos souberam jogar o jogo do Vargas. Imagina o Brasilzão desse tamanho apoiando a Alemanha. Ia dar ruim, ia ser um problema. Então o Vargas ele usa a Segunda Guerra Mundial economicamente. Dentro do Brasil, a União Nacional dos Estudantes pedia a luta contra o nazifascismo. A juventude pedia isso. Então o Vargas ele vai, ao mesmo tempo, fazer coro com a juventude, com a União Nacional dos Estudantes, e vai usar a guerra para ajudar a economia brasileira. Certo ou errado, foi assim que aconteceu. Os alemães ficaram revoltados, afundaram navios mercantes nossos. O Brasil declarou guerra à Alemanha em 42.
mas só mandou tropas em 44. Um bom assunto para você estudar. Um bom assunto. Bom, então na economia houve um progresso. CLT, fábricas, desenvolvimento, diversificação da agricultura. Ok? Tem que tomar cuidado. Como é que eu resumiria o Estado Novo? Autoritarismo político e modernização econômica. Essa é a minha opinião. Autoritarismo político e modernização econômica. Tem coisas muito ruins, que eu já falei, mas tem coisas muito boas. Então tem que tomar cuidado. Vargas é meio herói e meio bandido. Ele é complexo. Tem que tomar cuidado. É um ditador, mas tinha apoio popular. Nessa época, por exemplo, ele criou o DASP, Departamento de Administração e Serviço Público, e criou uma modalidade de concurso público que até hoje é querida. Então tem altos e baixos, tem defeitos e tem virtudes. Mas malandro demais se atrapalha, não é? Se na economia a Segunda Guerra foi boa para o Brasil, na política foi ruim. Porque quando a guerra acabou, foi uma vitória da democracia contra o totalitarismo. Como é que o Brasil era uma ditadura lutando contra a ditadura? Não é estranho? Coisas de Vargas. E o Vargas era diferente. Um dia ele acordou e falou: vou trabalhar mais algumas horas pelo Brasil, pelo nosso povo. E todos vocês também. Criou os forças de guerra. Um dia ele acordou e falou: o Brasil é melhor que a Itália, o Brasil é melhor que a Alemanha, o Brasil é melhor que a França, o Brasil é melhor que a Inglaterra. E falta pouco para a gente ser melhor que os Estados Unidos. Gente, ele só mentiu nos Estados Unidos. Ué, o mundo não estava em guerra? Então estava osso viver na Itália, na Alemanha, na Inglaterra e na França. Então ele jogava muito com as palavras, entendeu? Ele sabia levar a população. Gostando ou não de Vargas, tem que respeitar. Existe um Brasil antes de Vargas e um Brasil depois de Vargas. Mas malandro demais se atrapalha. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vai haver uma pressão democratizadora. Vai ter o Manifesto dos Mineiros em 43. O próprio Vargas vai pensar em abrir o regime. Vai criar o Partido Trabalhista Brasileiro, a União Democrática Nacional, o PSD, e vai legalizar o Partido Comunista Brasileiro. Então Vargas sente que tem que mudar. Só que começa a ter um movimento chamado queremismo. Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Estranho, não? Quem garante que o Vargas vai sair? Em 30 ele perdeu a eleição e virou presidente. Em 34 os deputados constituintes elegeram ele. Em 37 ele suspendeu a Constituição e decretou o Estado Novo. 15 anos. O que garante que Vargas vai realmente sair? Tinha eleição, tinha campanha, tinha candidaturas. Mas, na verdade, o candidato do Vargas é o Dutra. Mas, na verdade, o que vai acontecer? Vai haver o que eu chamo de golpe legal. Vão depor o Vargas e vão colocar um juiz no lugar, José Linhares, para garantir as eleições de 45. Não fica triste, não. O Vargas não sai humilhado. Pelo contrário, o candidato dele se elege, Dutra, que eu acho que é a nossa próxima aula. E o próprio Vargas se elege senador por 2 estados e deputado por 3. Naquela época era possível isso acontecer. Então o Vargas, depois de 15 anos, é afastado pelos mesmos militares que o colocaram em 30. Mas olha, ele vai voltar. Ele vai voltar. Na próxima aula, quando o Dutra sair, o Vargas vai voltar em 50 nos braços do povo. Então fique em casa, se cuida. Eu sou o professor William Campos e estou contigo para a gente passar para onde a gente quiser. Saúde para a gente voltar às aulas e arrebentar a boca do balão. Beijo!